Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Convergência Podcast. É um prazer ter você por aqui. O objetivo desse canal é compartilhar a palavra de Deus, é edificar a sua vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que eu acredito que você conheça, mas que, via de regra, a gente passa batido por detalhes tão lindos, tão importantes. Você já reparou como muitas vezes, porque a gente conhece bem algumas histórias da Bíblia, como a gente tem ouvido essas histórias repetidas vezes, a gente deixa de focar em alguns detalhes, em alguns pontos que são verdadeiras preciosidades. Pois é, eu quero compartilhar 3 verdades a partir da história da viúva de Sarepta, né? A viúva de Sarepta, aquela que sustenta Elias por um período aí na sua casa. Aliás, a primeira curiosidade já é mesmo com relação a Sarepta. O nome da cidade, né, tem a ver com lugar de fundição. Então é onde o ferro ou o metal vai se tornar uma outra coisa, ele vai passar por um processo de refino, e é exatamente isso que a gente vê acontecendo com Elias e também com aquela mulher, com a viúva de Sarepta. Eu queria que, se você pudesse, abrisse a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida a você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Essa a afirmação da viúva parece um tanto quanto dramática, mas se você conhece um pouco do contexto dessa história, você sabe que Elias tinha sido levantado por Deus para se opor à idolatria que estava acontecendo em Israel, porque o rei Acabe, ele tinha casado com Jezabel e tinha levado o povo a adorar Baal, não é? Então Elias confronta o rei e diz: olha, não vai chover sobre Israel, para que você reconheça o senhorio e o governo de Deus. Porque naquela época Baal era adorado como o deus da fertilidade, o deus da chuva, né? Diziam que quando Baal, ou quando chovia sobre a face da terra, era o sêmen de Baal que estava sendo derramado sobre a terra, e por isso a terra produziu o seu fruto. Uma outra divindade cananeia também muito conhecida nesse tempo é Asherá, ou Aserá, que é a deusa mãe, a deusa da fertilidade. Essa deusa tem sido adorada até hoje. Então veja como é significativo. A chuva era o sêmen de Baal que caía na terra, na deusa da fertilidade, e por isso as colheitas aconteciam. E Elias aparece ali nesse contexto e fala assim: não tem nada a ver, vocês sabem que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que traz as colheitas é o Deus de Israel, e para que vocês tenham certeza disso, não vai chover. Portanto, a terra vivia um período de seca, um período de fome terrível, e essa palavra da viúva então está inserida nesse contexto. Ela de fato não tinha nada, porque o mundo passava por uma grande fome, aquela região passava por uma grande fome. E Elias disse para ela: não tenha medo,
vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. E aqui chama a atenção o fato de Elias virar para ela e falar assim, olha, ok, mas faça o pão primeiro para mim e depois faça para o seu filho. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu quero conversar olhando com você para essa história, pensando do lado de Elias, pensando um pouco sobre o ponto de vista de Elias. Eu não sei se você sabe, mas o judeu, ele tinha uma oração muito comum naquela época, que ele acordava e falava, Senhor, muito obrigado porque eu não sou mulher, muito obrigado porque eu não sou estrangeiro e muito obrigado porque eu não sou viúvo, ou eu não tenho uma viúva, né? E Deus manda Elias justamente para encontrar uma viúva estrangeira e, nesse caso, ainda pobre. Você entende o que está acontecendo aqui? Deus manda Elias encontrar exatamente aquilo que ele agradecia todos os dias por não ser. E isso me faz entender que muitas vezes o avesso daquilo que a gente pede é aquilo que a gente precisa. Muitas vezes o avesso daquilo que a gente pede para Deus em oração é aquilo que a gente precisa. Elias não esperava ser sustentado por alguém tão frágil, por alguém tão vulnerável quanto aquela mulher. Fazia mais sentido ser recebido por uma viúva, talvez, mas por uma viúva rica, por uma viúva que ele chegasse na casa e morasse em uma bela casa, com vários empregados, uma despensa cheia, totalmente abastecida. E aí ele falava, não, realmente essa viúva tem condição de me sustentar aqui por um período grande, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Mas Deus escolhe, como sempre, as coisas loucas desse mundo. Deus escolhe aquilo que parece improvável para reduzir a nada aquilo que a gente tem por entendimento, aquilo que a gente entende que é o que a gente precisa. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que nada são para aniquilar as que são. A total vulnerabilidade daquela mulher, a total exposição daquela mulher, na verdade só mostra com mais força o poder de Deus. Entende? Quando aquela mulher totalmente frágil, quando aquela mulher completamente marginalizada, ela serve de sustento para Elias, sem ter condição nenhuma de ser sustento nem para si mesma, nem para o seu filho. Ela está, na verdade, expondo o poder de Deus, a grandeza do poder de Deus. E eu quero que você entenda, meu irmão, a partir disso que eu acabei de te dizer, que a fragilidade, a sua vulnerabilidade diante dos homens não significam nada. Talvez você esteja vivendo um momento em que você se sinta completamente exposto, um momento em que você se sinta completamente fragilizado, um momento que você se sinta nu diante das pessoas, mas a fraqueza, a sua fraqueza é condição para que o poder de Deus se manifeste, porque o poder dele se manifesta na fraqueza. Entende? Essa é a condição ideal, esse é o cenário ideal para que a manifestação da glória de Deus aconteça sobre a sua vida, sobre a sua casa. Entende? Anime-se, porque essa situação é parte do mover de Deus e do propósito de Deus sobre a sua vida. Agora eu queria te chamar a atenção para olhar para essa mesma história sob o ponto de vista da mulher.
ela recebe uma ordem de Deus, ela ouve a ordem de Deus e ela obedece. Agora ela obedece sem ter para obedecer e ela obedece sem poder obedecer. Olha que coisa, muitas vezes a gente não quer obedecer podendo obedecer. Muitas vezes a gente não obedece tendo o recurso para obedecer. Mas no caso dessa mulher, ela não tinha o recurso, ela não podia obedecer, mas a decisão dela foi obedecer, sabe? E ela recebe uma ordem que é: ok, você vai fazer, mas você vai fazer primeiro para o profeta. E o profeta aqui nessa história é uma representação do próprio Deus. Geralmente a gente quer primeiro para nós, não é? Aquele ditado, farinha pouco, meu pilão primeiro. Se a gente tem pouco, a gente quer primeiro suprir as nossas necessidades, primeiro suprir as necessidades do nosso, mas aquela mulher recebe uma ordem que contradiz a sabedoria popular. Ela recebe uma ordem que diz que ela deveria dar o pouco que ela tinha, que era tudo que ela tinha para viver, para Deus primeiro e depois ela poderia utilizar para si. Isso aqui traz um princípio que é o princípio das primícias, que é o princípio das primeiras coisas. A gente deve entregar para Deus as primícias, o primeiro fruto da terra, o primeiro fruto do nosso trabalho, o primeiro fruto do nosso suor, e não aquilo que sobra, e não se tiver sobrando que eu vou dar para Deus, sabe? Era tudo que aquela mulher tinha e ainda assim era tudo que Deus estava requerendo dela. Parece um pouco com aquela história que a gente sabe do Novo Testamento, Jesus observando as ofertas que eram depositadas no templo, vê uma viúva, outra viúva, que deposita 2 moedinhas, muito pouco, mas era tudo que ela tinha para viver. O princípio é o mesmo, percebe? Jesus está falando: olha, eu quero tudo, você tem que entregar tudo. Tem um xananaias aqui, tem um mistério aqui, porque a gente, quando chega em situações limítrofes, quando a gente chega no fundo do poço, quando a gente alcança esses pontos de inflexão, ou a gente morre, ou a gente não consegue sair desse lugar, ou a gente morre para sair uma nova criatura, ou a gente vai continuar lutando nesse lugar por mais tempo, entende? Não pode se sair desse lugar repaginado, como eu já disse isso para vocês lá no episódio 1, quando a gente falou sobre os buracos. A gente não pode sair desses lugares limítrofes que Deus coloca a gente, uma figura repaginada, melhorada, depois de um lifting da nossa vida. Ou você sai desse lugar uma nova criatura, ou você vai continuar ali tentando se apegar, tentando se segurar aquilo que você tem, mas que, olha, loucura, não é suficiente nem para você. A gente se segura com todas as forças em uma coisa que não é capaz de dar sentido ou de sustentar, de te manter na situação mais. E quando que o que Jesus está propondo, quando que o que Deus está propondo para aquela mulher: ok, me entrega isso que você tem, me entrega esse nada que você tem, me entrega essa sua última esperança, para que isso gere um milagre na sua vida, para que eu possa operar um milagre na sua vida, para que o meu poder possa se aperfeiçoar na sua fraqueza. É primeiro o reino, meus irmãos. Eu tenho dito isso já muitas vezes. O versículo que você conhece, que você talvez tenha aprendido de criança, é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente tem querido, a gente tem corrido atrás das outras coisas e deixado o reino a reboque. E por isso talvez a gente não tenha prosperado financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, porque a gente está buscando as outras coisas, mas a ordem é inversa. A ordem é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É um ato de fé, é um salto realmente no escuro
escuro. É aquilo que Deus está demandando dessa viúva no Antigo Testamento com Elias. É aquilo que Jesus está ensinando sobre a viúva lá no Novo Testamento. É preciso semear primeiro. São leis espirituais que estão em jogo aqui. Essa é uma lei espiritual. É tão interessante que a gente não questiona as leis naturais, né? Ninguém se joga de cima de uma casa achando que não vai sofrer as consequências de se jogar da casa, porque sabe que tem uma lei que atua ali, que é a lei da gravidade, mas a gente não entende que existem também leis espirituais que regem o mundo, elas governam o mundo, Deus criou assim. E a gente quer inverter isso, a gente quer buscar as outras coisas e esperar que o reino venha a reboque. Não, meu irmão, é buscando o reino que as demais coisas nos são acrescentadas. Nós ainda não dominamos isso. Hoje a gente precisa de fé, mas vai chegar um momento em que, quando a gente entender, quando a gente assimilar essa lei, a gente vai buscar outros desafios, a gente vai estar apto a entender outras realidades, porque essa lição já vai ter sido aprendida, essa lição já vai ter sido vencida, essa lição já vai ter sido superada, sabe? Mas a gente precisa dar esse salto, a gente precisa entregar essas coisas que a gente tem se apegado até hoje. Sabe quando você descobre um jeito de fazer as coisas? E aí quando alguém chega e te pergunta, como faz aquilo? Aí você fala, faz desse jeito que vai dar certo, porque você já tentou, você já experimentou. A mesma coisa com relação às leis espirituais. Elas estão na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Essa é uma lei, é através do reino e do rei que as outras coisas nos são acrescentadas. E não buscando as outras coisas, meu irmão, grave isso na sua cabeça. Deus está te dando uma oportunidade de semear hoje, através da escassez, através da dificuldade, através desse momento de dor, o milagre do amanhã. Mas para isso você tem que se entregar totalmente agora. Para isso você precisa abrir mão totalmente agora. Cada palavra, cada momento de dificuldade e desafio são sementes lançadas para a colheita do sobrenatural. Cada um desses gestos de fé é uma semente que você está lançando para uma colheita do sobrenatural. Guarda essa palavra no seu coração, deixa isso encontrar lugar na sua alma e tome passos de fé em direção a entregar tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que você insiste em segurar, em reter, porque o reino de Deus é sobre um fluxo que vem sobre as nossas vidas para que alcance outras pessoas também, e com certeza isso vai mudar a sua história. A segunda lição que eu quero compartilhar com você sobre essa história foca nos versículos 15 e 16, que diz que a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ela, ele e a sua casa. Aqui é interessante porque fala que comeu ela, ele e a sua casa, sendo que deveria dizer que comeu ela, ele e o seu filho, mas percebe que quando a provisão de Deus chega, ela chega e abençoa não apenas a viúva e o seu filho, mas provavelmente os parentes dela também chegam ali, eles se juntam para aproveitar da situação, aproveitar daquilo que Deus estava dando, porque aquilo que Deus nos dá é suficiente, e não só para nós, mas também para as pessoas ao nosso redor. Deus nunca nos dá contadinho, Deus sempre nos dá mais, Deus sempre é abundante nas nossas vidas. Então, diz o texto que a farinha da panela não acabou, que o azeite no jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio do profeta. A provisão vem da obediência, meu irmão. A provisão vem de buscar primeiro o reino de Deus, como a gente está falando. Não vem do arrazoar, não vem do questionar, não vem de calcular para ver se eu tenho, se não tenho, se eu vou dar conta, se eu não vou dar conta. Eu sempre me lembro de um rapaz que eu conheci alguns anos atrás, quando eu servia em uma outra comunidade de fé, e a gente estava organizando um musical.
E era uma época complicada, uma época cheia. Nessas horas, os voluntários vão saindo, né? Não vai sobrando quase ninguém. E ele falou, pastor, tá difícil para mim encontrar tempo para participar do musical, porque eu vou casar daqui a alguns meses e eu também vou prestar o exame da OAB. Eu preciso estudar. E eu fiquei calado esperando ele concluir o raciocínio e ele diz assim, mas eu vou servir no musical. E a mesma hora eu tive uma palavra profética para ele, falei, e você vai passar na prova da OAB. Porque, meu irmão, é isso, quando a gente prioriza o reino e a sua justiça, as outras coisas acontecem. E aquele rapaz realmente serviu no musical, ele tinha um papel importante no musical, ele foi uma bênção, ele ainda encontrou um tempo para estudar e você acha que ele passou ou não passou na prova? Passou, com certeza passou. Porque ele obedeceu aquilo que a palavra de Deus diz, é buscando o reino e a justiça, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Sabe, sempre isso é verdade na nossa vida, é a partir, agora presta atenção nesse outro detalhe, é a partir da farinha e do azeite. É a partir daquilo que você tem em casa, é a partir do básico, é a partir do dia a dia, é a partir da rotina que as coisas vão acontecer. Às vezes a gente acha que a solução de Deus para a nossa vida é um anjo aparecer, é um dinheiro do nada ser depositado na nossa conta. E ok, de vez em quando isso acontece também, mas a gente vê, na maior parte das vezes, Deus utilizando as coisas do cotidiano, Deus utilizando as coisas da nossa realidade nua e crua para fazer o milagre acontecer. Era um pouquinho de cada vez que ia sustentar aquela viúva, o seu filho e o profeta, mas era todos os dias. O milagre aqui, meu amigo, estava na constância. O milagre aqui estava no acordar todos os dias e fazer aquilo que era necessário fazer todos os dias. A gente tem vivido um mundo de ilusões, a gente tem vivido num mundo em que a gente quer show pirotécnico, a gente quer filtro do Instagram, a gente quer filtro no YouTube e cada vez vai ser pior, cada vez a gente vai querer mais uma vida cinematográfica, porque a tecnologia tem avançado bastante, né? Você fala, quero parecer bonito, quero parecer bem vestido, e a IA te coloca nessas posições, mas o milagre de Deus está no dia a dia. Jesus, quando ele ora na oração do Pai Nosso, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não ora pela provisão de uma semana, ele não ora pela provisão do mês, ele não ora pela provisão do ano, ele ora pela provisão do dia. Aquilo que você precisa hoje, Deus tem disponível para te dar. É a partir daquilo que você já tem em casa, da farinha, do óleo, da panela, do cotidiano. Deus poderia ter feito surgir logo uma grande quantidade de comida. Se ele quisesse, ele poderia. Mas não. Como ele faz depois, inclusive com Eliseu e aquela outra viúva que ele fala, vai, pede panela para todo mundo, que onde tiver panela vai ter azeite. Onde tiver panela eu vou botar azeite. Ali ele faz de uma vez, mas aqui não. Aqui ele faz no dia a dia, um pouquinho de cada vez. Ele faz a porção que eles precisavam para aquele momento, muito parecido com aquilo que ele já tinha feito lá no maná. Deus vai fazer o milagre na sua vida, meu irmão, mas é um dia de cada vez, é um salário de cada vez, porque a gente precisa aprender a administrar os recursos que Ele tem colocado à nossa disposição. Vai ser uma vitória por dia, mas vai ser constante. E quando você parar e olhar para trás, depois de um mês, depois de um ano, você vai ver o milagre de Deus manifesto sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre aqueles que são seus.
Em terceiro e último lugar, meu irmão, eu quero olhar uma outra parte dessa história que está na sequência, que é do versículo 17 até o versículo 24, que diz que depois disso o filho da mulher, dono da casa, adoeceu. Olha que coisa, rapaz! Vivendo esse milagre, vivendo com o profeta, o menino adoeceu e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? E Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também essa viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. E o Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que aquela mulher aparentemente estava fazendo tudo certinho. Ela tinha obedecido a Deus, ela tinha dado primeiro para o profeta, ela estava sustentando o profeta na sua casa e de repente ela perde o seu filho. Sabe, isso frustra a gente. Isso faz com que a gente questione a Deus muitas vezes, questione o seu amor, porque a gente acha que só pelo fato da gente estar obedecendo a Deus, só pelo fato da gente estar fazendo aquilo que é certo, coisas ruins não podem acontecer. A gente acha que porque a gente está seguindo o direcionamento que Deus nos deu, a gente não vai passar por aflições, a gente não vai ter momentos difíceis. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, coisas ruins também acontecem com pessoas que seguem a Deus, com pessoas que estão obedecendo. Não é porque você está em pecado, não é porque você saiu da rota apenas que as coisas ruins acontecem. As coisas ruins acontecem porque o mundo é caído, o príncipe da potestade do ar opera nesse mundo e às vezes Deus permite que determinadas peneiras realmente aconteçam na nossa vida. Isso é imaturidade. E muitas pessoas, porque passaram um momento difícil, justamente estando dentro da igreja, e justamente num tempo em que serviam na igreja, eles, por passarem um momento difícil, eles fazem birra com Deus. Eles se revoltam contra Deus e falam: agora, Senhor, também não te quero. Agora, Senhor, também não quero mais saber de você. Vamos dar um tempo na nossa relação. Meu irmão, coisas ruins acontecem também quando a gente está seguindo ao Senhor Jesus. Lembra os discípulos quando estavam atravessando o mar da Galileia? Eles foram acometidos de uma grande tempestade no barco. Mas eles estavam obedecendo a Deus. Foi Jesus que tinha dado a ordem para que eles atravessassem o mar da Galileia. Foi Jesus que tinha dito para eles. Inclusive, Jesus estava com eles dentro do barco. Ou seja, coisas ruins podem acontecer quando a gente está seguindo a Deus, mas elas não têm o poder de definir o nosso destino. Guarda isso, meu irmão. Guarda isso no seu coração. As coisas ruins podem acontecer com todo mundo. Coisas ruins podem acontecer com qualquer pessoa, mas elas não têm o poder de definir o nosso destino, porque o que define o nosso destino é a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que a mulher fala para Elias: agora eu sei que a palavra que sai da tua boca é a verdade, porque você fala em nome de Deus. Porque você fala em nome de Deus. Elias vira para aquela mulher, entrega para aquela mulher o filho dela e diz assim: o teu filho vive.
quando aquela mulher sabia que ela tinha entregado para o Elias o filho dela morto. Mas a palavra de Deus é quem traz vida para as circunstâncias da nossa vida. É a palavra de Deus que traz vida para a nossa vida. É a palavra de Deus que define os nossos destinos, os nossos caminhos. A palavra que sai da boca de Deus é aquilo que encontra o caminho, e se não tiver caminho, ela abre caminho, ela cria caminho, porque o Senhor é poderoso para isso. A vida do menino foi restituída, ele devolve esperança para aquela mulher. E talvez você se sinta, meu irmão, no momento em que sua vida está toda zoada, que está tudo bagunçado, você está fragilizado, você não sabe o que fazer, você não sabe como pagar suas contas, você não sabe como falar com a sua mulher, como falar com seus filhos, você não sabe como colocar ordem nesse caos que você está vivendo. Eu quero te dizer que a palavra que sai da boca de Deus é aquilo que define o seu destino. Não é a situação, não é a dificuldade pela qual você está passando, não é essa situação momentânea, mas é a palavra que sai da boca de Deus. É Ele quem define os nossos destinos e Ele pode devolver a sua vida. Meu irmão, ore ao Senhor nesse exato momento. Entrega para Ele a sua vida, entrega para Ele o seu problema, entrega para Ele a sua dificuldade, entrega para Ele a sua dor. Creia que Ele é capaz de trazer vida sobre aquilo que você considera estar morto, e que Ele te abençoe em nome de Jesus.